Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Podcast Estagia, para quem não conhece, uma iniciativa do PET de Engenharia Química da UFPR para trazer conhecimento sobre o período de estágio. É com muita felicidade que vai anunciar que esse episódio, assim como os próximos, vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você está no Spotify, pode acompanhar a gente pelo YouTube, está no YouTube, pode acompanhar pelo Spotify. Também fiquem atentos que a gente vai publicar alguns Reels ou Shorts no YouTube também, então fiquem ligados com isso. E a gente gostaria de agradecer a iniciativa podcast do Inove UFPR, o ecossistema de inovação do professor André Mariano, que disponibilizou o espaço para a gente começar a utilizar aqui para as gravações. Fiquem com o episódio de hoje, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 4 do Podcast Estagia. Meu nome é Germano. Eu sou o Gabriel. E hoje nosso convidado é o Enzo Sennhauser. Seja bem-vindo, Enzo. Muito obrigado. Bom, é muito bom ter você aqui no podcast. A gente queria só, antes de começar as perguntas mais genéricas, assim, da sua trajetória em geral, perguntar um pouco sobre você, assim, para todo mundo saber quem elas estão ouvindo. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Enzo, faço Engenharia Química, estou desde 2020 na faculdade, então peguei logo o ano de pandemia, tive 2 semanas de aulas, depois a gente foi para casa, então muito conturbado esse momento de pandemia, mas depois a gente voltou, estou aí aparecendo no Poli às vezes, bem turista, quando você começa a estagiar é assim mesmo. Bom, então, seguindo então, eu queria saber quanto tempo você está no estágio, quando começou, assim? Primeira vez que eu fiz estágio foi em 2022, comecei em dezembro. Eu fiquei 1 ano na empresa BRF, acho que muitos de vocês devem conhecer como Sardi e Perdigão. E depois de 1 ano eu terminei meu contrato, tive um mês de férias, né? Então aí a gente já está falando sobre finalzinho de 2023. E eu comecei na Exxon em janeiro de 2024, então faz alguns meses que já estou na empresa. Ainda está na BRF ou está só na Exxon? Na Exxon. Eu terminei 1 ano na BRF, gostei muito da experiência lá, mas depois a gente pode comentar um pouco mais. E aí eu procurei outras oportunidades e consegui entrar na Exxon. Então, eu queria perguntar sobre suas atividades complementares na graduação, se você fez alguma coisa dentro da universidade ou fora da universidade também. Em 2020, quando eu entrei na faculdade, né, era o momento da pandemia, como eu comentei. Então, logo no início que comecei a fazer Engenharia Química, eu também comecei a fazer outra graduação. Essa graduação é em Administração e Ensino à Distância na PUC. Então, fui fazendo as duas até o final, né? Continuo fazendo as duas, ainda falta um pouco para me formar em Administração. Engenharia Química falta mais uns 500 aí, né? Então, tem outras matérias para terminar. Mas desde que eu entrei na graduação, eu sempre gostei de fazer outras atividades extracurriculares, né? Então, eu lembro que quando teve a primeira semana do calor, eu fiquei interessado por diversas entidades, né? Então, tem aquele momento de ansiedade, você não sabe exatamente o que vai fazer. São várias oportunidades que você tem e as pessoas realmente vendem a ideia, e é muito legal essas atividades, fizeram uma baita diferença na minha vida e no meu desenvolvimento pessoal. E quando eu tentei, no meio da pandemia, né, eu tentei o PET, eu acabei não conseguindo, então eu fiquei um semestre sem fazer nenhuma atividade extracurricular, então realmente eu fiquei só focando na faculdade mesmo. E não tinha tantas matérias, então eu ainda estava me adaptando ao sistema da faculdade, né, a gente sabe como é começar a estudar mais ou menos sozinho, né, no início, é bem diferente do ensino médio, né. E aí depois desse período, quando o PET abriu a vaga novamente para tentar o processo seletivo, eu consegui passar no PET. Nesse meio tempo eu também tentei fazer o processo da EJEC, e aí fui continuando, mas eu acabei me identificando mais com o PET mesmo. Acho que com muitas pessoas acontece isso, né? Então se você está no início da faculdade e você pensa, vou tentar vários processos seletivos, você vai acabando se identificando com esse aqui e aquele lá, e aí realmente você vai decidindo o que fazer, né? E quando eu entrei no PET, eu tive diversas oportunidades. E além disso, teve as outras atividades extracurriculares, por exemplo, a SAEC, teve a parte do C7 nas escolas, mas isso aí foi ao longo da graduação, né? Então, desde 2020, tive bastante oportunidade e acho que isso é incrível da faculdade, né? Ela dá essa possibilidade. Aproveitando que você comentou sobre isso, até perguntar quanto tempo você ficou no PET, você faltou alguma coisa no seu estágio, alguma coisa assim? Eu fiquei no PET eu comecei no PET em 29, acho que foi em 29 do mês 3 de 2021. Bem específico, que peguei aqui na minha colheita só. Mas depois eu acabei ficando bastante tempo, eu acabei saindo só em dezembro de 2022, que foi quando eu comecei realmente o meu estágio na BRF. Então, eu saí do PET e já embalei o meu estágio, né? Acabei fazendo essa continuação. Porque eu achei que acabou tendo um momento bom ali para eu sair do PET, acho que já tinha vivenciado bastante coisa, né? Bastante atividade. E surgiu a oportunidade de eu ter um estágio, né? E achei, bom, vou abraçar a oportunidade e aí consegui entrar na BRF. Você comentou que participou da SAEC, né, da Semana Acadêmica, do PET. Que habilidades que você desenvolveu dentro dessas entidades que você acha que foi útil no seu período de estágio? Eu acho que em questão de período de estágio e habilidades que são importantes, dependendo do estágio, são várias habilidades técnicas que você precisa, né?
E é claro que durante a faculdade você acaba não aprendendo tantas ferramentas quanto no mundo empresarial, né? Então, eu diria que a habilidade mais principal que a gente tem na faculdade e nessas entidades realmente é soft skills. Então, ou seja, você saber se comunicar, você saber trabalhar com pessoas, saber entender como que você conecta com elas, porque todo mundo é diferente, todo mundo vem de um background diferente, né? Todo mundo tem interesses diferentes. Então, você entender como que você consegue achar a moeda de interesse dessa pessoa é muito importante. Então, durante essa EC, durante o PET, todas essas outras atividades, você acaba tendo esse contato com diversas pessoas. Então, você acaba realmente desenvolvendo essa parte da sua oratória, de não ser tanto tímido. O problema não é ser tímido, o problema é você realmente não conseguir conversar com a pessoa de uma forma que você consiga agregar alguma coisa, né? Falar pouco não é um problema. Acho que durante meus estágios, dependendo das atividades, realmente não tinha tanto contato com as pessoas. Mas é importante que você conseguisse entender o que era importante para elas. Então, se você conversa com uma pessoa e consegue ver o que é importante para ela, consegue trazer algum valor para ela, isso realmente vai mudar a vida. Então, ter esse contato é muito importante. Bom, aproveitando que você comentou das suas experiências e tudo mais, eu queria saber como que foi assim, qual foi o seu maior desafio nesse período de encontrar um estágio, ou durante o estágio, ou até mesmo conciliar o estágio com a universidade. Eu queria saber um pouco mais sobre quais são as dificuldades, assim. Acho que a principal dificuldade, né, além de você falar sobre as atividades de estágio, é realmente primeiro conseguir um estágio, né? Então, a gente tem esse esquisito de você estar fazendo a graduação em engenharia química, que não é algo fácil. A gente sabe que o período é integral, então tem matéria de manhã, tem matéria de tarde, então é difícil, dependendo, você já está no meio do período e você já tem uma grade montada e você tem que achar um estágio. Então, o primeiro conselho a dar desse quesito é, você tem que planejar a sua grade horária para o próximo período, ou nesse mesmo que você já está tendo essa possibilidade de estagiar, porque realmente as empresas, elas têm os horários fixos, né, os horários de trabalho, então é muito difícil com que a empresa se adapte a você. Isso não vai acontecer na maioria das vezes, né? Então você precisa ter realmente a possibilidade, né, a disponibilidade, além do interesse, né? Então, no meu caso, quando eu fiz o meu processo seletivo, eu já tinha mais ou menos montado minha grade, estava no final do período, mas teve matérias que eu acabei realmente não conseguindo desempenhar, não consegui passar, e é algo que eu sacrifiquei para ter a oportunidade de ter um estágio, né? Eu não diria para todo mundo fazer isso, mas aí você tem que pesar na balança se, bom, vale a pena? Será que atrasar um semestre, perder essa matéria aqui, ou não ir tão bem nela, acabar não se dedicando, vale a pena? No meu ponto de vista, acho que a matéria está sempre ali. Então, às vezes pode, mas tem que realmente analisar cada caso. Mas eu acho que também a oportunidade de você falar, não, o estágio só é a sua principal obrigação, não é o ideal também. A gente está fazendo a graduação pensando de que no futuro a gente vai trabalhar nessa área, né? Então o estágio é para você ter esse conhecimento, aprender um pouco mais, realmente não tá só nessa bolha que a gente tem na faculdade, né? Acho que é bem incrível ter essa oportunidade de você entender, bom, aqui é o estágio, aqui é o trabalho e como que os dois mundos se mesclam, né? Teve outra parte da sua pergunta também, que você perguntou como que afeta, né? E realmente, pô, é muito difícil você ter a parte de você conciliar a faculdade e os estudos com as suas demandas do estágio, né? Porque é algo que pesa na maioria das pessoas, por exemplo, pesou em mim, é a parte do deslocamento, né? Então, algumas empresas são bem longe, nem todas elas oferecem home office. Então, é um aspecto que você realmente tem que se planejar no próximo período ou ter essa disponibilidade. Porque se você não passar, ou se passar, você tem que ter essa disponibilidade. Com certeza. Eu acho bem legal o que você falou assim, dessa questão dos desafios mesmo. Eu acho que a questão do estágio não existe uma regra. Eu acho que você tem que se adaptar mesmo à sua rotina, adaptar junto com a graduação, com outras atividades que você tem que fazer. E assim, aproveitando, já entrando nesse tópico, eu queria perguntar assim, como que você se organizava na época do estágio? Você fazia o seu estágio de manhã, as matérias à tarde, ou as matérias de manhã, o estágio à tarde? E como que era a sua rotina dentro da Exxon e dentro da BRF? O principal quesito de eu tentar me organizar era um pouco difícil, porque no meio do estágio da BRF, em alguns períodos, por exemplo, no meu primeiro período, eu consegui ter uma grade horária mais ou menos, abre aspas, normal. Então eu conseguia fazer o estágio em alguns dias de tarde, então era um ou outro dia que eu tinha que fazer de manhã por conta das atividades da aula, né? Então a gente sabe que às vezes você não consegue pegar, por exemplo, o horário das 7h30 da aula. Às vezes você tem que pegar os das 9h30, mas você acaba tendo um pedaço livre ali no horário da manhã, né? Então é tudo conversado com o seu supervisor, sua supervisora durante o trabalho para você ver, bom, eu consigo trabalhar nesse horário de manhã ou esse dia eu consigo trabalhar um pouco menos. Então você tem que realmente ter esse jogo de cintura, né? E você não pode chegar falando já para a pessoa que está gerindo você ali durante a empresa, né? Para falar, ó, eu só consigo esse horário. Tem que ser sempre uma conversa dos dois lados, né? Porque a pessoa tem que
abdicar um pouco do tempo dela, entender a sua situação, e você tem que falar também, veja bem, eu tenho esses horários, mas eu consigo conciliar daquela forma. Porque se você chegar falando, bom, só consigo fazer assim, a pessoa vai sentir que é uma afronta, então realmente não é uma conversa. Na BRF eu acabei conseguindo ter essa conversa, esse jogo de cintura, assim, então eu acabei conseguindo alguns dias, conseguia fazer home office, mas não era todo dia, era só no período da manhã, porque eu tinha essas aulas, nesse caso de 9h30, né? E os outros dias eu acabava trabalhando de tarde, então é um pouco puxado também para você ter essa disponibilidade, então eu começava 1h lá e eu saía 7h da noite. Então eu acabava chegando em casa bem tarde, então durante os dias úteis da semana era muito difícil estudar. E, então o que eu fazia? Eu tentava prestar o máximo de atenção durante as aulas, porque se você não prestar o máximo de atenção durante as aulas enquanto você estagia, é um tempo crucial que você está perdendo, sabe? Que você poderia estar fazendo o seu tempo livre e depois não estar estudando, né? Você vai poder fazer o que você quiser. Mas se durante a aula você acabar não prestando atenção, acabar varzeando, acabar ficando no celular, isso acontece, e eu sei muito bem, eu ainda tenho essas dificuldades, você acaba perdendo um tempo útil bem importante. Mas o jeito é realmente falar, essa matéria aqui eu vou ter que priorizar, essa matéria não vai dar. Conversar com o seu gestor, bom, semana que vem vai estar um pouco mais difícil, essa semana eu consigo compensar mais, então tudo uma conversa mesmo, um diálogo. Você comentou um pouco de planejar o semestre a partir de quando você começar a procurar um estágio e tudo mais. Eu queria saber como foi essa procura. Tipo, você teve alguma plataforma que te ajudou? Como que você entrou em contato com a empresa para processo seletivo, enfim? Quando eu estava no PET, eu já tinha colegas que estavam começando nessa parte do estágio, né? Então a gente ouve muito falar de várias empresas e a gente fica, bom, parece legal, as pessoas estão falando bem dessa empresa, né? E você acaba começando a pesquisar sobre elas e, bom, será que eu me encaixo nesse perfil? E no início eu comecei a tirar para vários lados, então quando eu tentei os meus processos seletivos, enquanto eu estava durante o PET, eu tentei a Exxon, e eu acabei não conseguindo, então foi o mesmo caso do PET, né? Eu tentei e acabei não conseguindo, mas no futuro deu certo, né? Acho que fica uma lição de que, bom, não deu certo a primeira vez, tenta de novo e vai tentando, sabe? Às vezes só não era o seu momento. E às vezes você também tem que entender, bom, o que eles estão pedindo, né? Acho que na primeira vez que eu tentei o PET, eu não sabia exatamente o que eu queria, na segunda eu já sabia o que eles queriam e eu consegui realmente desempenhar melhor. Isso aconteceu nos outros processos seletivos, né? Quando eu estava no PET e fui tentar outro processo seletivo, primeiro eu tentei o da Exxon, depois eu tentei o da BRF. O da BRF não tem nada a ver com engenharia química, era no setor de logística, então foi uma experiência bem diferente para mim. Foi meu primeiro estágio, foi minha primeira oportunidade de conhecer um pouco mais dessa área e achei bem interessante porque não é todo dia que você consegue um trabalho de logística assim, numa empresa, e acho bem interessante porque é um pouco diferente da nossa engenharia química, né? Mas eu sabia que lá eu não queria ficar até o final da minha carreira porque realmente não era o meu foco, né? Não tinha nada a ver com os cursos que eu estava fazendo no momento. E aí depois de um ano eu já fui procurando outros processos seletivos. Eu tentei vários também, acabei tentando, por exemplo, o da PepsiCo, tentei o da Exxon também, o da Exxon foi o que deu certo. Eu tentei o da Ambev, também passei na Ambev, mas acabei escolhendo a Exxon. Então você tem que ir falando assim, bom, o que eu quero no meu futuro daqui a 6 meses, daqui a um curto prazo, né? Então foi sempre uma conversa transparente com o meu gestor, bom, daqui a um tempo eu estou procurando estágio, como que você pode me ajudar, como que eu posso ajudar na área, sabe? Porque tem coisas que as pessoas mais velhas vão te ajudar a ter esse processo, ter essas ideias sobre o que você fazer, né? O que você pode fazer. Então, meu gestor sempre foi muito aberto, sempre foi muito amigável nessa parte. Bom, você está procurando estágio e eu sei que você ainda trabalha aqui. E ele falou, qualquer coisa pode contar comigo, pode conversar. Então é sempre legal ter esse diálogo, porque não adianta você chegar para a pessoa que está cuidando de você, a sua supervisora, seu supervisor, e falar, bom, amanhã eu tô indo embora. Sabe, então você ainda tem uma reputação a zelar pelas atividades que você realiza, né? Acho que tudo isso em sua atividade, né? Seja o PET, seja a entidade, seja o seu estágio. Eu lembro uma vez que eu estava no PET, às vezes eu ficava na salinha até um pouquinho mais tarde, sempre, mesmo depois de ter saído do PET, eu mesmo ficava por lá, que ele estava fazendo uma reunião, eu estava estudando, fazendo alguma coisa, e ele falou assim, oi, Anderson, não, cara, eu tô fechando uma carga aqui, chegando da Índia, não sei o que, uma carga de frango que tá chegando. Então eu acho bem legal ter essas experiências, eu acho que cresce bastante. E assim, queria perguntar especificamente dessas atividades, o que você fazia na BRF e o que você fazia na Exxon? Era um trabalho mais de escritório, era mais voltado à parte industrial, o que você realizava lá? Os dois estágios que eu já realizei foram mais corporativos, não foram nada de fábrica, nada chão de fábrica. E na BRF eu mexia bastante com a ferramenta SAP, então a gente acabava fazendo a parte realmente dessas cargas, como eu tô, dos containers de frango, então não é meme mesmo, isso é verdade, acontecia. Eu acabava fechando as remessas para o mercado externo,
era um trabalho bem diferente, porque realmente você parar de pensar como um consumidor, começar a pensar do jeito que a indústria funciona, do jeito que o mercado funciona, é muito diferente. Então, a gente vai lá no mercado, a gente compra o nosso frango lá, com a data de validade tal, produzido data tal. Mas como é que ele chegou lá? Como é que fizeram todo o processo? Então, na atividade da BRF, eu trabalhava nessa parte de logística, de você mandar realmente as cargas, o produto, eles chamam de SKU, né, para fora. E era um trabalho realmente bem mais realmente no SAP ali. Então, ele não era técnico no sentido de que eu tinha que aprender a mexer na ferramenta, e eu realmente só utilizava ela, então eu ficava bem exclusivo nela, acaba realizando esse trabalho mais operacional. Já na Exxon o trabalho é bem diferente, porque eu acabo não utilizando uma ferramenta única, né? Então, o que eu estou trabalhando nessa área ultimamente, né? É uma área que a gente fica entre o negócio e entre o pessoal de IT, né? Que é tecnologia de informação. Então, tudo que o negócio precisa de alguma inovação, algum outro processo, alguma automação, a que a gente está ali no meio para gerir, para realmente de ser o norte do projeto, para também priorizar o que é melhor para o negócio. E quem realiza realmente a aplicação, constrói as atividades, é o pessoal de IT, né? De tecnologia de informação. E como que ocorre? É um trabalho bem diferente, porque no último trabalho eu acabava só usando uma ferramenta. Então eu estava ali no SAP todo dia das minhas 6 horas eu abria, acabava mexendo só no SAP, montando essas cargas, determinando qual SKU que ia, determinando qual frango que ia. E hoje em dia não, hoje em dia é bem mais diferente, porque eu não estou mais incluído num pedacinho do processo. Eu estou incluindo um pouco maior e isso acaba trazendo de várias dificuldades do trabalho, né? Não que na outra não tivesse, mas são dificuldades bem diferentes. Então, o que eu posso dizer que um estágio tem diferente do outro é que as áreas são totalmente diferentes. Quando você tem essa experiência de vários estágios, é muito legal também, porque você acaba tendo essa possibilidade de você ser um coringa em vários times, né? E hoje em dia, quando eu estou trabalhando no time, né, eu sempre tento ver, bom, o que eu consigo aplicar do meu último estágio, do que eu fiz do PET, nesse momento aqui que eu tô, né? São atividades diversas, nada vai ter um manual, acho que uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que o dia de amanhã a gente não sabe, né? Então você nunca sabe o que vai estar fazendo amanhã. Então hoje em dia vocês estão gravando, por exemplo, esse podcast, mas amanhã o podcast está em outro formato, a gente não vai estar mais fazendo do mesmo jeito, então tudo vai ter nessa mudança, né? E eu acho que é muito legal você ir se mudando, você vai ver muito isso durante a faculdade. No início que você entrou, seja como calouro ou já começou a faculdade com outra faculdade anterior, você vai vendo que você se mudou muito, você foi mudando muito. E acho que isso é muito importante durante a graduação e durante o seu estágio também. Legal. Só nesse tópico eu queria perguntar mesmo uma coisa. Assim, nas suas atividades, quando você estava lá no dia a dia, tanto na Exxon quanto na BRF, assim, você tinha liberdade para fazer suas atividades, assim, ou você era um pensamento um pouco quadrado, você tinha que, por exemplo, realizar certas atividades, ou você tinha uma certa liberdade como estagiário? Eu acho que a característica da logística que eu trabalhava no meu antigo estágio era bem mais quadrado mesmo, eu estava ali, acabava sendo delimitado por um escopo, né? Como a gente estava trabalhando com cargas vivas, né, que aí depois acabavam sendo processadas e tem uma data de validade, né, porque você não pode, por exemplo, mandar um produto vencido para o cliente, né, isso não é aceitável hoje em dia, né, e também no passado não é. O cara perdeu tudo. Perdeu tudo. É que existe o CIF, né? O CIF é um órgão lá que a gente tem do mapa, né? Não da limpeza? Não existe. E aí ele autentica, né, a carga, se por exemplo está vencida, se tem salmonela, nível de água. Então, se acaba passando esses parâmetros, a carga é invalidada, né? Entendi. Mas pensa antigamente que o governo, sei lá, a pessoa do CIF ali, do mapa, deixava passar. Aí era um produto vencido, né? Eu dizer que você nunca achou um produto vencido na prateleira. Ainda nesse tópico, eu queria perguntar assim, se no teu estágio na BRF e na Exxon, como que era a questão das suas atividades? Eram atividades mais quadradas ou você tinha liberdade para conseguir fazer da maneira que você achava melhor, do ponto de vista do estágio mesmo, como estagiário? Hoje em dia eu trabalho 4 horas na Exxon, então as minhas atividades acabam sendo delimitadas por esse horário de trabalho, né? Mas eu ainda realmente estou aprendendo um pouco mais sobre o time, aprendendo um pouco mais das demandas, então eu ainda tenho uma certa liberdade de olhar, bom, o que dessa atividade aqui, dessa área que eu estou incluso, eu consigo aprender um pouco mais, eu consigo ter interesse sobre, então eu tenho bastante essa liberdade.
E na Exxon também é uma característica bem legal da empresa, que ela tem diversas iniciativas também, então que eles chamam de step-outs, né? São atividades extras também, além do seu, da sua atividade principal, do seu estágio. Então eu estou participando de outras atividades também, mas vocês têm que ter noção de que são 4 horas, não dá para eu acabar me enfiando em várias atividades extracurriculares e deixando meu trabalho de lado, né? Mas eu tenho bastante liberdade ali dentro da minha área. Então, você comentou que você fez vários processos seletivos. Eu queria saber como foi sua evolução neles, o que você aprendeu com eles, ou como foi esse processo em geral, assim. O meu primeiro processo seletivo mesmo que eu tive foi dentro da faculdade, que foi o PET, né? E o que eu tirei disso, né? Depois do primeiro processo seletivo do PET, o pessoal me enviou um feedback, eu vi realmente que eu não estava muito alinhado com o escopo do projeto, né? Com o escopo do que é o PET, entender o que a empresa representava, né? O que a entidade representa. Então, sempre foi uma evolução de, bom, eu fui tentando e realmente alinhando o meu norte ali, minha bússola. Bom, é isso que eu quero, é isso que eles querem ouvir. E às vezes é um pouco dos dois, né? Porque muitas vezes você quer ter oportunidade, mas muitas vezes eles dão oportunidade para quem já sabe, né? Então você tem que ir um pouco mais atrás em determinados processos seletivos, né? Então, comentando um pouco mais do meu primeiro estágio, o processo seletivo foi muito diferente dos outros. Ele foi só, literalmente, uma conversa que eu tive ali com o gestor. Então, teve análise de currículo, né? Sempre tem em todas as empresas. Eles olharam meu currículo, chamaram para uma entrevista, conversei com o gestor e uma semana depois eu já estava aprovado. Então, foi bem diferente dos outros, né? Dos outros colegas que eu já tinha visto e tiveram várias experiências. Já quando eu estava procurando outros estágios, foi um pouco mais diferente, né? Não foi só mais esse envio de currículo, eram empresas um pouco mais maiores e que realmente estavam abrindo processos seletivos especificamente naquelas datas, né? Então é muito isso de você olhar a empresa que você está procurando. Então, bom, a empresa X, ela abre o processo seletivo só nesse mês, só nesse período, só no primeiro ou só no final do ano. Ou a empresa Y, as vagas estão sempre abertas, sempre tem uma rotatividade muito alta. Então você tem que ver como que é a característica da empresa para acabar se organizando. E o que eu posso dizer é que quando eu primeira vez tentei a Exxon, né, acabei ficando um pouco frustrado porque realmente parecia uma oportunidade boa, né, na época que eu tentei, mas realmente eu via que eu não estava tão preparado, sabe, eu ainda estava muito cru. Depois que eu tentei de novo, eu já sabia um pouco mais como me moldar, como responder as perguntas, como participar das atividades. E acho que isso acontece em todo o processo seletivo. Quanto mais você vai tentando, e quanto mais nãos você recebe, você também tem uma curva de, bom, acaba me desanimando mais, mas você acaba também se preparando mais para os processos seletivos. Então é sempre uma faca de dois gumes, né? É chato receber um não? É muito chato receber um não. Eu já levei vários não na minha vida. Mas depois quando você leva o seu sim, é muito bom. E você já está bem mais preparado, sabe? E o que eu posso dizer para pessoas que estão tentando o processo seletivo agora e já receberam vários não, bom, você tem que ver o que você acha que foi o seu diferencial ou o que você viu nos outros candidatos também que você acha que foi o diferencial. Então, durante várias atividades dinâmicas, exercícios que pedem, você tem que ver como que as outras pessoas foram fazendo, sabe? Realmente, conversar sobre os processos seletivos. Eu acho que tá todo mundo meio que junto nesse barco, todo mundo tá fazendo a faculdade, tá tentando achar um estágio. Então conversar com seus amigos, ver como que você poderia se comportar, se eles acharam que o seu currículo, daquela forma que está estruturada, é bom, se vocês acham que sua carta de motivação tá adequada, porque se você acabar pensando só, eu fiz aqui, tá bom? Você sempre vai estar nessa bolha e não vendo o que o outro acha, sabe? Então, muito importante isso. E eu acabava fazendo essas conversas muito com o meu gestor, sabe? Então eu acabava falando, você acha que essa é a melhor forma de eu me comportar? Você acha que ali é uma boa oportunidade? Então quando eu passei no processo da Ambev, da Exxon, eu estava nessa dúvida, qual será a melhor empresa, né? Porque olhando de fora, realmente são empresas bem grandes, cada uma tem sua característica, né? Uma tem um negócio diferente da outra, e eu acabava conversando com as pessoas, bom, será que o meu perfil se encaixa mais nessa ou nessa outra, sabe? Porque pra mim eu tinha as duas oportunidades, né? E você tem que pesar na balança, bom, o que será que eu vou gostar mais, né? O que será que se encaixa com mais na minha atividade? E os seus amigos vão dizer muito bem sobre isso, porque eles conhecem bem mais você, assim, o jeito que você age, as suas manias, o jeito que você faz as atividades, o jeito que você se comporta. E às vezes você pensa que você é de um jeito, mas você acaba sendo muito de outro, sabe? Obrigado. E agora, mudando um pouquinho de tópico, eu acho bem legal essa visão que você trouxe pra gente, a questão de ter a maturidade para trabalhar um feedback, ter essa maturidade para saber trabalhar o nome que você recebe e estar sempre flexível, né, novas oportunidades. Acho que foram dicas aí bem importantes que com certeza vai ajudar muita gente na busca por um estágio. Agora, mudando um pouquinho de tópico, indo mais para um tema mais específico,
Queria perguntar, assim, da tua experiência na graduação até agora, de todas as matérias que você já cursou, ou de algumas matérias futuras que você tem conhecimento, como que você acha que o teu conhecimento que você adquiriu durante o curso teve alguma relevância ou não nos seus estágios que você teve até agora? Eu acho que talvez a resposta mais curta que eu posso dar é nenhuma atividade desse curso me ajudou em específico. É um tanto quanto um pouco frustrante para as pessoas que podem estar ouvindo isso, mas é porque os estágios que eu fiz foram mais corporativos, não foram nada em relação à engenharia química, à indústria. Então, para vocês terem uma noção, se vocês quiserem entrar no mundo corporativo, mais essa parte de escritório, é só você ter essas habilidades de Excel, saber ter um pensamento mais analítico, e isso a gente consegue acabar desenvolvendo no curso, né? Mas é uma consequência de ser uma engenharia, não necessariamente uma engenharia química, né? Então, sempre bate aquele dilema assim na metade do curso que o pessoal acaba falando, né? E no final do curso, provavelmente, por que eu fui escolher esse curso? Por que eu estou fazendo engenharia química, né? Então, muitos amigos que eu conheço já migraram de curso, já saíram de engenharia química. Se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito. Acabei não fazendo porque eu já estava aqui mesmo, né? Já consegui achar uns estágios legais e que eu consegui conciliar um pouco assim dos horários. Então, eu não queria mudar de outro curso, achar outra graduação, ter que fazer novos amigos. Então, toda uma barreira que você tem que superar, né? Engenharia química a gente sabe que não é fácil. Então, mas tem suas vantagens dependendo para a área que você vai, né? Eu tenho interesse assim na parte ambiental, acho interessante, gosto dessa parte de ver como que o processo funciona, mais indústria mesmo, não tanto no foco fundamental, né? Então, por exemplo, eu não me vejo dimensionando um reator, eu não me vejo fazendo um evaporador, eu não me vejo fazendo reações químicas de entalpia. Acho que é importante ter esse conhecimento, mas dependendo da área que você vai trabalhar, você não precisava disso, sabe? Então, para aqueles que querem trabalhar nessa área, acho muito interessante. Realmente esses conhecimentos vão ser necessários. Mas se você não quiser, o mundo está cheio de oportunidades para pessoas que têm um pensamento crítico, que têm um pensamento analítico, sabem conversar, sabem se entender. Então, as experiências na faculdade de aulas em si, de conteúdos, não foram cruciais na parte da seleção do meu estágio. Mas eu diria que ter esse contato com essas pessoas, ter todo o desafio de, bom, eu tenho que aprender essa matéria, como que eu aprendo essa matéria? E ter toda essa evolução de você saber como estudar, saber como resolver um desafio e trazer uma solução, eu acho que isso que agrega mais, sabe? Não a graduação em si. Legal. Queria perguntar também, você estava falando que utiliza muito alguns softwares, né, como o Excel. Eu queria perguntar, assim, no mundo corporativo, quais que são os softwares que são importantes você ter essas hard skills, né? Você utiliza mais o Word, utiliza o Excel, utiliza alguma outra plataforma, o Power BI? Como que é isso dentro do estágio? Realmente, é que nem as pessoas respondem, né? Depende. Eu acho que eu odeio quando as pessoas respondem depende, mas realmente depende muito. Quando eu trabalhava na BRF, a principal ferramenta que eu utilizava era bem específico. O SAP ele é muito grande, então ele é um software de parte de planejamento de recursos empresariais que você acaba utilizando para diversas transações, né? Então, quando eu quero dizer transações, eu quero dizer atividades. Então, se você vai fazer uma atividade de pagamento ou de recebimento de um pedido, tem transações diferentes, é tudo customizado assim, para sua empresa, para sua atividade. E a gente acaba não vendo isso aqui, mas não é um problema, as pessoas te ensinam, sabe? Sim. Não é nada, eu preciso saber isso. É interessante você ter um conhecimento? Sim, mas eles entendem também que a gente está num processo de estágio, não é algo, a pessoa não sabe isso, ela não vai entrar. Né? A gente tem que quebrar um pouco desse estigma. Mas também tem que entender que, bom, se eu souber um pouquinho mais, tiver um interesse, saber para que ela funciona, como ela funciona e por que a gente utiliza ela, já é um diferencial bem grande, sabe? Você não precisa ter a aplicação todo dia diária dela. E no meu trabalho, que eu trabalhava lá, eu utilizava muito também a parte do Excel. Então, é importante, acho que muitas empresas hoje em dia ainda utilizam Excel, acho que vai ser uma das ferramentas que a gente ainda vai utilizar por muito tempo, acho que não vejo outra ferramenta tão útil, tão fácil assim de se mexer quanto o Excel. Tem outras ferramentas que são mais interessantes, por exemplo, um pouco mais avançadas, sim, mas você sabendo um Excel ali, sabendo fazer uma tabela, entendendo os filtros, entender algumas informações que estão lá, sabendo fazer contas, acho que isso é muito importante. Isso, com certeza, o PET me ajudou bastante, a gente tem o mini curso, né, de planilhas e foi muito interessante já chegar na faculdade e acabar utilizando essas ferramentas, né? Ainda mais interessante estar ministrando elas, porque acho que quando você ensina algo, né, de certa forma é um certificado dizendo que, bom, se você ensina algo de uma forma decente, né? Convenhamos. Porque a gente sabe que tem jeitos de ensinar diferentes, né? Então, se você sabe conseguir
falar sobre aquela atividade, sobre aquele recurso, de uma maneira que outra pessoa consiga entender, consiga aplicar, acho isso muito importante. Então, ter essas experiências de utilizar a ferramenta é interessante, sim, mas não é o essencial para você realmente querer entrar no primeiro estágio da sua vida, né? Alguns outros vão ser mais específicos, mas realmente são estágios mais específicos, né? Quando eu entrei na BRF, eu não sabia o que era SAP, só entendi o conceito, nunca tinha visto a aplicação em si, e acabou dando certo. Então depende muito do estágio que você vai querer. Agora, por exemplo, se você diz, eu quero entrar num estágio de, por exemplo, corporativo, que eu utilizo análise de dados. Bom, aí você tem que entender, isso aqui é um pouco mais Power BI, um pouco mais linguagem de programação, então você tem que acabar direcionando os seus recursos, né, suas atividades, para aprender um pouco mais dessas linguagens, dessas coisas mais hard skills, né? Portanto, você comentou bastante sobre experiências, a maioria delas precisa de um bom tempo aprendendo e tudo mais. Eu queria saber se você acha que existe um período específico para se começar a procurar um estágio, se tem algum momento específico da graduação que você acha que é um momento legal, assim, para começar a procurar. Eu não sabia exatamente quando que eu ia começar meu estágio, acabou sendo uma oportunidade que apareceu. E eu diria que um bom momento para você é, assim que você entrar na faculdade, ver as matérias, participar de algumas entidades, viver esse momento da faculdade e você falar assim, eu quero um pouco mais, eu acho que aqui eu já consegui me desenvolver o suficiente, é começar a tentar outros estágios, sabe? Você entender, eu estou aqui nessa atividade, estou aqui nessa entidade, estou realizando esse projeto e ele tem algo a mais para me agregar? Ou você acha que você está num nível que, eu estou igual ao projeto assim e já aprendi tudo? Às vezes, realmente, não dá para aprender tudo, mas você acha, estou aqui, eu posso fazer mais, posso aprender mais. Então você, acho que ali está no momento de você procurar uma atividade a mais, né? Um pouco mais difícil, como um estágio, né? Mas você também tem outras atividades, por exemplo, na faculdade a gente tem diversas entidades, diversos projetos para realizar, diversas partes de extensão, e isso é muito legal da faculdade. Então, você nunca vai ter vivenciado a faculdade toda em um período só, sabe? E eu posso dizer isso como uma experiência própria porque no início teve a pandemia, então não teve como participar dessas partes de atlética, dessa parte de atividades como, por exemplo, jogar no time, jogar dentro das equipes. E eu tô fazendo isso mais agora que eu tô tendo um pouco mais de tempo, né? Eu tô dando uma reduzida mais na faculdade e acaba sobrando um pouco de horário. E no início, às vezes, você tá lá com a matéria, a sua grade cheia, né? Você não pode escolher e você não tem muito o que fazer, né? Mas depois você vai entendendo o ritmo, como você quer mudar a sua faculdade. Porque é como várias pessoas que eu já conversei me disseram, né? A faculdade é uma experiência, depois você sai dela, né? Não é mais essas coisas. Depois você tá no ritmo de trabalho, você tá ali trabalhando 8 horas, mais até, né? E acaba você sentindo saudade da faculdade, você acaba querendo ter vivenciado um pouco mais. E eu realmente quero passar por esse momento da minha vida de uma forma que eu tenha gostado, sabe? Então, ultimamente eu tenho feito atletismo, né? Tenho parado porque eu gostei de outras atividades, né? Mas eu tive a experiência de participar e é muito legal, porque no início eu estava ali só fazendo a graduação, só fazendo as atividades, acabava não tendo tanto tempo de lazer. Então, o lazer também é importante, sabe? Você tem essa parte de graduação, é muito importante, desenvolvimento profissional é muito importante, mas de nada adianta você ter tudo isso, ganhar dinheiro, se você não é feliz, né? Se você acaba não tendo qualidade de vida. Então é sempre um equilíbrio, né? Às vezes a gente quer vestir tanta camisa que acaba esquecendo, né? Quem que veste camisa e a pessoa ali acaba se desgastando, né? Isso acontece muito, porque a gente está nas atividades, com a graduação e acaba querendo fazer mais, querer ser mais. E a gente fala, opa, mas eu tô aqui todo dia, passando muito tempo na faculdade, e o que eu faço em casa? Ou, por exemplo, outros amigos que não são da faculdade, eu estou conversando com eles, estou tendo esse tempo de qualidade, estou conseguindo me manter de uma forma saudável, e às vezes vocês conseguem ver isso quando você acaba saindo um pouco desse ciclo, né? Em que estágio você acha que você está agora? Você está conseguindo ter um tempo de lazer? Você está conseguindo se afastar um pouco, às vezes, desse ambiente, assim? Acho que no estágio que eu tô agora, eu tô num momento bem mais tranquilo do que eu tava antes, né? Antes eu tava com um estágio bem mais corrido por causa da localização em si. Era um pouco longe, não, é longe, porque a gente tá aqui no Politécnico, né? O lugar que eu trabalhava era mais perto do Parque Barigui e eu moro aqui do lado do Politécnico, então pra mim, se eu fosse ter escolhido um estágio de uma forma muito assertiva por localização geográfica, eu teria escolhido a Electrolux. Só que eu também tentei esse processo seletivo, só que era mais na parte de RH, e eu achava que não era tanto a minha praia, assim, não era tanto o meu perfil.
E eu acabei desistindo do processo seletivo por não achar que eu ia me identificar. Mas tem aquela coisa, né? Você tem momentos da sua vida que você acaba pegando matérias mais difíceis e matérias mais fáceis. Então, nesse período, eu sinto que eu peguei algumas mais ou menos, né? Algumas difíceis, algumas fáceis. Por exemplo, FEM 3, que é um pouco mais difícil. Mas eu também peguei resistências materiais, que é um pouco mais tranquilo também, né? Então, tudo um balanço. Não adianta você querer colocar, por exemplo, matérias muito difíceis e ainda tá fazendo estágio. Com que qualidade você vai conseguir terminar o seu semestre e com que qualidade de vida você vai terminar o seu semestre, né? A que custo? Bom, outra pergunta antes que eu queria fazer é em relação ao desempenho acadêmico. Assim, você acha que o bom desempenho acadêmico ele garante que você vai ser bem sucedido no estágio ou existe ali uma certa diferença? Bom, na minha opinião, da minha experiência que eu tive, eu diria que eu sempre fui um aluno que, na média, assim, eu nunca fui excepcional. Acho que não teve nenhuma matéria que eu passei com 10 e para passar com 10 realmente é muito difícil, né? Dependendo da matéria, né? A gente sabe como funciona alguns sistemas de avaliações e alguns professores, né? E muito que a gente vê aqui na Federal, né? Você acaba não passando muitas vezes na matéria, né? Você acaba muitas vezes passando no professor, né? A pessoa que deu a aula. Então, se a pessoa que deu a aula acabou tendo um sistema um pouco mais difícil e outra pessoa que você conhece pegou um professor um pouco mais fácil, acaba realmente sendo 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Então, o que eu posso dizer é que, dependendo do local, né, que você vai tentar a empresa, ela vai perguntar sobre sobre seu IRA, sobre como estão as suas notas, seu rendimento, mas não é um fator que, por exemplo, você passou com 6, ou passou com 7, ou passou com 10, ou passou com 9, que vai pesar tanto, sabe? É bem mais o seu interesse sobre a vaga, o jeito que você se comporta durante a sua entrevista e como que você vai desempenhar o papel. Porque você sendo um aluno nota 10, ok, o que isso representa para a pessoa que está te entrevistando? Ok, ele entendeu aquele conceito, ele conseguiu aplicar e reproduzir na prova. Mas ele vai conseguir solucionar um problema que eu tenho na vida real? Então, o que pesa muito é vocês começarem a pensar, bom, ok, eu tirei uma nota boa, mas eu consegui resolver esse problema na vida real? Se alguém me dá um problema, eu vou conseguir resolver? Porque o que as pessoas querem é pessoas que resolvem problemas, né? E não pessoas que só resolvem o método daquela forma. E isso é um sistema muito falho durante a faculdade que é muito notável, que vocês vão vendo um pouco mais no futuro e eu senti. É muito difícil você acabar aprendendo coisas novas sem estar tão mastigado quanto na faculdade. Porque na faculdade a gente senta ali na cadeira, olha para um livro, lê a ementa do livro e aprende a fazer aqueles exercícios daquela forma. Mas você começar a resolver um problema, você tentar criar um exercício, já pensaram na dificuldade de você tentar criar um exercício, por exemplo, para uma apostila, que foi algo que você acaba só vivenciando em entidades, coisas do tipo? É muito difícil você começar a pensar, bom, como é que eu vou criar um exercício de balanço de energia, sendo que eu só sei fazer daquela forma? Às vezes, muitas vezes a gente só vai pegar o exercício, mudar uns números, mudar alguma coisa e aplicar ele na apostila. Mas você realmente não está resolvendo um problema, não está sabendo sobre aquela circunstância, né? E é algo muito falho do sistema que a gente enfrenta. E por isso que eu acho que a nota não é um fator relevante. Você só precisa passar na matéria, desde que a coordenação não vai encrencar com o seu estágio, a sua nota. Cara, tá tudo bem, sabe? Você passar com 5 ou com 7 no final, você passou. Ninguém vai te perguntar. Então acho que é importante você colocar isso na cabeça, que às vezes você ser um aluno mediano e conseguir desempenhar um papel muito melhor em outras atividades, acaba sendo muito mais agregador do que você ser um aluno nota 10 e não acabar desempenhando atividades que você precisa desempenhar na empresa, sabe? Às vezes você consegue fazer os dois, né? Às vezes a pessoa é muito incrível e consegue tirar 10 e desempenhar muito bem. Mas eu acho que acaba sendo mais pessoas específicas e em condições diferentes, né? Eu acho muito legal você falar disso, porque realmente tem essa pressão meio grande, assim, falando que você tem que tirar nota boa e tem que procurar um estágio. Essa pressão acaba cansando a gente bastante. Mas mudando um pouco de assunto, eu queria saber se ter uma segunda língua ou terceira língua ajuda nessa procura do estágio geral, assim. Dos estágios que eu participei, como eles estavam em contato com pessoas de fora, né? Então quando eu trabalhava na logística era em relação ao mercado externo, ou seja, não era em relação ao Brasil, que era o mercado doméstico, né? Eu acabava mandando frango para, como a gente brincou aqui, Arábia Saudita, Irã e outros países ali do Oriente Médio. Então era importante eu saber a língua, né? Saber o inglês especificamente, porque é uma língua que muitos países utilizam, tem muita influência hoje em dia, né? Então é muito importante você ter conhecimento, saber escrever, saber ler. Acho que escrever a gente ainda dá um jeito, ler é muito importante, porque é um dos principais fatores ali. Bom, preciso ler alguma coisa, preciso ler um manual, preciso entender o que a pessoa escreveu nesse e-mail.
para você realmente estar num patamar de comunicação, né? Escrever a gente consegue usar outras ferramentas, então isso acaba sendo algo que a gente consegue conciliar. E falar, dependendo da situação, dependendo da área que você vai ter, você realmente vai falar bem mais. Então, no meu antigo estágio, eu acabava não falando tanto, mas eu acabava escrevendo e-mails, e então era algo que estava sempre em prática. Hoje em dia, eu acabo falando mais e acabo escrevendo e-mails também. Então, é bem importante ter essa parte da língua bem desenvolvida. Mas foi porque foram estágios mais específicos, né? Dependendo da área que você vai entrar, se você vai trabalhar num laboratório, eu acho que não acaba sendo uma skill tão requisitada quanto na área mais corporativa. Mas isso vai depender de caso a caso, né? Então, meio que pra fechar, eu queria perguntar, meio que fazer uma piada geral assim, o que você daria como conselho para o Enzo Calouro? Isso é uma pergunta muito difícil, porque eu ainda fico me pensando, cara, o que eu vou fazer no futuro, o que eu ainda posso, né? Mas eu diria que um conselho que eu tô tendo que aplicar hoje em dia, que eu tô tendo essa dificuldade, né? É não ter tanta ansiedade, sabe? No sentido de, bom, tem um tempo para as coisas vão acontecer, não precisa ficar nessa afobação, porque quando você está na faculdade, tudo é novo, no trabalho, tudo é novo. Nada você vai ver e falar, nossa, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já sei, isso aqui é tranquilo. Você sempre fica querendo saber mais, né? Acho que isso é uma característica bastante minha, que é... Quando eu entrei no PET também, tinha uma atividade que era... A gente tinha que dar um minicurso Scilab, eu não fazia a menor ideia o que era Scilab. O minicurso era só mais pra frente, eu acabei colocando a cara ali, fui fazer essa atividade. Foi muito legal, eu aprendi bastante. Mas acabou realmente tendo essa parte de, bom, eu acabei escolhendo porque é mais uma característica de ser curioso, de fazer essas atividades, de tanta ansiedade, acabei pegando. E acho que no final das contas, se você consegue fazer isso de forma equilibrada, não é nenhum problema. Mas quando isso acaba sendo demais, isso realmente se torna um empecilho. E isso acontece bastante, por exemplo, quando você acaba mudando de estágio. Então, quando eu estava no meu primeiro estágio, eu senti isso bastante. Que eu não sabia desempenhar as atividades, então era muito difícil eu chegar lá durante as minhas 6 horas e ficar só vendo o que as outras pessoas faziam, ainda estar nessa fase de treinamento. E é algo que eu estou enfrentando agora também. Então, essa sempre foi uma dificuldade que eu enfrento, né? E acho que o conselho é, não se afoba, seja um pouco mais tranquilo. Tudo tem seu tempo, sabe? As pessoas entendem que você está num período de aprendizado, as pessoas entendem que você ainda não entende muito bem o que você vai desempenhar, como que você vai desempenhar. É claro que as pessoas têm expectativas, mas realmente são expectativas delas, né? Então você acaba fazendo o que você consegue, você faz o seu, né? Como a gente fala de forma informal, né? E se a pessoa acaba criando outra expectativa, a pessoa que se frustra, né? Mas é aquela coisa, né? As pessoas têm que conversar sobre o que era a expectativa, o que você consegue fazer. Isso é muito importante, esse diálogo também. Então é isso da entrevista, Enzo. A gente ficou muito feliz de ter você aqui com a gente. A gente agradece a sua presença. E é isso, pessoal. Agradecemos por você ter assistido. Siga a gente no nosso Instagram, siga a gente no nosso YouTube, está acompanhando a gente no Spotify ou pelo YouTube. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.